Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje na nossa 20ª aula de cálculo, nós vamos começar a ver as técnicas de derivação. Na aula passada a gente viu a própria função derivada, né? E como ela funciona, só que a gente só conseguiu calcular as derivadas através dos limites, né? Lembrando que toda função diferenciável, toda função que tu pode fazer a derivada, ela é contínua, e a gente só não pode derivar bicos e em retas tangente, caso de tangentes verticais. Tá bom? Então, bora lá. Vamos começar aqui a nossa aula sobre as técnicas de derivação. Então, né, de forma mais direta, vamos começar pela derivada de uma constante. A derivada de uma constante é zero. Tá bom? Sempre vai ser zero. Então, a pergunta que fica, o que é uma constante, né, Sora? Então, uma constante é todo aquele número que não depende de uma variável. Isso é, que não depende de um x, de um y, de um z, de um t. Então, a derivada de uma constante é zero. Nisso a gente tem a derivada de 1, não tem nada em função de x, nada de y, nada de t. Sempre esse cara aqui de baixo vai nos dizer em relação a quem a gente está derivando. Tem alguma coisa em função de x? Não. Então a derivada é zero. Tem alguma coisa em função de x aqui? Não. Então a derivada é zero. Tem alguma coisa em função de x aqui? Não. Então o π é uma constante, zero. Tem algo em função de x aqui? Também não. Então isso é igual a zero. Derivada das funções potência é o que a gente mais vai ver, né, durante todo o curso que a gente abordar o assunto de derivadas. Basicamente, o que é? A gente deve subtrair uma unidade da potência constante e multiplicar a função potência resultante pelo expoente original. O que quer dizer isso? Tu tem um n aqui, certo? Tu quer fazer a derivada dele, esse n vai para frente e tu subtrai 1 do expoente, tá bom? Aqui eu tenho esses exemplos aqui com os resultados, mas eu vou fazer contigo. Dá uma olhada aqui comigo. Como que a gente vai resolver? Olha aqui, ó. Se eu tenho ali, ó, dx de x na 4, ó, cai para frente o 4, x na 4 menos 1. Então, isso aqui, a derivada de x na 4 é 4x na 3. Dá uma olhada, tenta, se tu tiver tempo, tenta fazer com aquela outra definição que a gente fez de limites, tu vai chegar no mesmo valor. Só que tu vai ter que fazer todas aquelas contas dos limites. E aqui é só fazer essa sequência de passos que tu acha a derivada rapidamente. A outra que a gente tem ali também, ó, dx do que? De x na 5. Isso vai ser igual aqui, ó, cai o 5 para frente, x, 5 menos 1. Então, 5x na 4. Vamos ver a outra que a gente tem ali, ó, dt de 12 de t na 12. Olha aqui, ó. Agora eu estou derivando t, então eu só derivo as letras, só faço as contas onde o t aparece. Então, 12 cai para frente, t na 12 menos 1. Então é 12t na 11. E o último caso, que é dx da raiz de x. Isso a gente já viu na aula passada, que isso é igual a 1 meio da raiz de x. Mas vamos ver o porquê. Porque olha aqui, ó. A gente pode escrever a derivada, o x, dessa forma aqui, certo? Então a derivada seria aqui, ó. O expoente cai para frente, subtraímos 1 desse expoente. Então isso aqui vai ser igual a 1 meio de x na menos 1 meio. Que isso aqui é igual a 1 sobre 2x na 1 meio, que é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Tá bom? Então ali no exemplo eu já mostrei para vocês esse caso especial, como que a gente chega nessa resposta, o passo a passo. Dá uma olhada ali, tu vai ver
que basicamente bem tranquilo, não temos tantos problemas assim. É mais difícil encontrar essa derivada usando a notação de limite. Eu acho, pelo menos, né? Não sei o que vocês acham. Deixa aqui nos comentários, como os youtubers dizem. Então aqui a gente tem mais alguns outros exemplos de funções potências que eu vou resolver com vocês. Então, bora lá. Se tu quiser, tenta tu. Depois olha os meus resultados. Aí vamos vendo juntos o que vocês têm encontrado. Então, vamos lá. Nosso primeiro ali, a gente tem aqui, ó, dx de x elevado na π. Então, o que acontece? Aqui, ó, deixa eu até deixar assinalado aqui melhor para nós, ó. Tô em função de x e esse cara é x. Beleza, posso fazer as contas. Então, vamos lá. π x na π menos 1. Vamos resolver outro? Vamos lá. dx de 1 dividido por x. Eu posso escrever isso aqui como sendo dx de x na menos 1, né? Isso aqui, ó, joga o expoente para frente. X na menos 1, menos 1. Então é igual a menos x na menos 2, que é igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Tá bom? Vai tentando aí, vê se tu vai acertando. Se não, olha os pontos que tu te equivocou. E vamos trabalhar juntos aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou entre em contato comigo, que eu te ajudo sem problema algum. Então, 1 sobre w na 100. Mesma coisa do anterior, vamos transformar isso aqui para ser w na menos 100. Então, se a gente for fazer essa derivada, menos 100 para frente, w, menos 100, menos 1. Menos 100, w na menos 101, que é igual a menos 100 sobre w na 101. d dx de x na 4 quintos. Então, o que a gente vai fazer? 4 quintos cai para frente, x na 4 quintos menos 1. Então, 4 quintos x. Se a gente for fazer essa subtração aqui, isso aqui dá menos 1 quinto. Então, isso aqui na verdade é 4 sobre 5x na 1 quinto, que também pode ser escrito como x na 5 raiz quinta de x, certo? E o nosso último exemplo, dx da raiz cúbica de x, correto? Que é o último exemplo que a gente tem ali dos nossos que a gente vai trabalhar. A gente pode escrever isso aqui como sendo dx de x na 1/3. Então, 1/3 cai para frente, x na 1/3 menos 1. Isso aqui é igual a 1/3 x na menos 2/3. Então, isso aqui pode ser escrito como sendo 1 sobre 3x na 2/3, que é igual a 1/3 raiz cúbica de x ao quadrado. Tá bom? Nós também temos o caso em que tu tem uma constante multiplicando uma função. Essa constante ela pode ir para fora da nossa derivada e tu só derivar a função e o resultado tu multiplica, tá bom? Então vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Temos esses dois exemplos para a gente resolver. Vamos lá então. Deixa eu passar a página. Isto. Vamos lá.
O primeiro exemplo diz o seguinte: tem a derivada em relação a x de 4x na 8, certo? Esse 4 é uma constante, ele pode sair para fora, 4x de x na 8, que vai ser igual ao quê? 4 vezes 8x na 8 menos 1. Então, isso aqui vai dar 32x na 7. Ou, tá? Aqui é o plano B. Tu pode fazer o seguinte, ó. Não precisa botar para fora. Se tu já te sentir à vontade, daqui a um tempo eu acho que tu já vai estar fazendo as tuas derivadas dessa forma. Tu pode fazer assim, ó. Simplesmente, ó. 4 vezes 8, x na 7, que é igual a 32x na 7. O outro exemplo que eu te dei ali, dx menos x na 12. Isso aqui é a mesma coisa que menos dx x na 12, que vai dar menos 12x na 11. Ou tu pode fazer da seguinte forma, que é a mesma coisa, dx menos x na 12 é igual, o 12 cai para frente e já leva o sinal com ele, x na 11, tá bom? São as duas formas que a gente pode fazer esse exercício. Além disso, pessoal, a gente pode fazer somas de funções e derivar. Basicamente é, se eu tenho uma soma de derivadas, tenho uma soma de funções e eu derivo, isso é igual à derivada das somas. O que eu quero dizer com isso? Derivada de f mais g é igual à derivada de f mais a derivada de g. E a subtração? A derivada de f menos g vai ser a derivada de f menos a derivada de g. Olha aqui esse exemplo. Eu tenho a minha f e eu tenho a minha g. 2x na 6, certo? Mais x na menos 9. A gente dividiu em duas derivadas distintas. Resolvo a primeira, 12x na 5. Resolvo a segunda, menos 9x na menos 10. E o resultado é a combinação das duas. Neste caso, o que a gente tem? Raiz de x menos 2x dividido por raiz de x. O que ele fez aqui? Ó? Essa aqui eu vou fazer com vocês para tu dar uma olhadinha no detalhe que ele aplicou, que o livro aplicou. Deixa eu passar a página aqui. Ele fez o seguinte, ó. Essas são essas malandragens da matemática que tu aprende praticando. Não tem, aprendi porque fiz 2 anos do curso de matemática no Himalaia. Não, não tem como, é prática, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou mexer com a nossa função. Dá uma olhada aqui, ó. Quando eu tenho uma soma ou subtração, embaixo eu tenho uma divisão, eu posso escrever como sendo isso aqui, ó. Tá bom? 2x dividido pela raiz de x. Esse cara aqui embaixo, ele vai se tornar 1. Esse cara aqui, ó, a gente vai ter que racionalizar. A gente vai ter que multiplicar por raiz de x, raiz de x. Então, o que vai dar esse cara daí? Vai dar menos 2x raiz de x dividido por raiz de x vezes raiz de x, a raiz de x ao quadrado, raiz de x ao quadrado é x. Então, tchaca nesses dois, no final sobra 1 menos 2 raiz de x. Então, a gente tem que derivar, na verdade, 1 menos 2 raiz de x. E aí, isso aqui, se tu quiser, tu pode dividir em duas, ou tu pode fazer direto. Quanto que é a raiz de 1? Mas vamos fazer dividido para tu enxergar o passo a passo. Menos 2 dx raiz de x. Tá bom? Deixa eu só... Esse aqui é o nosso passo do aranha, né? Nossa cretinagem que só aprende estudando no Himalaia. Então, a derivada de uma constante a gente viu que é 0. A derivada disso aqui vai dar menos 2. Quanto que é a derivada de raiz de x? 1 meio da raiz de x, lembra?
Então, no final das contas, tu pode cortar esses dois aqui. Vai sobrar menos 1 sobre raiz de x. Tu pode racionalizar mais uma vez. Menos raiz de x sobre x. Essa é a derivada, tá bom? Então, para a gente praticar, vou te deixar aqui, ó. Vamos fazer esta derivada aqui. Então, vamos lá. Comigo. Y é igual a quanto? Y é igual a 3x na 8. Se tu quiser tentar e depois dar pausa, tenta aí e depois vê com o meu resultado o que tu encontrou. Então, a gente sabe que, ó, que y', a derivada vai ser a derivada desse primeiro, que vai ser 3 vezes 8, x na 7, menos a derivada desse segundo, 2 vezes 5, x na 4, mais a derivada do terceiro, 6 vezes 1, x na 1 menos 1, que vai dar 0, né? Já vou até botar aqui, x na 0, mais a derivada da constante, que é 0. Então, 3 vezes 8, 24, x na 7, menos 10, x na 4, mais 6 vezes 1 é 6, qualquer coisa elevada na 0 é 1, mais 6. Então, esta é a derivada, tá bom? E, para a gente finalizar a aula de hoje, a gente vai ver as derivadas de ordem superior. O que são as derivadas de ordem superior? São quando tu deriva uma função, tu deriva uma função, tu acha outra. E aí tu deriva mais uma vez, se chama derivada segunda. Depois tu faz a derivada terceira, quarta. A partir da quarta, vocês podem ver que a gente bota um número. Até a terceira não. E isso vale para tudo. Então, como que realmente é as derivadas de ordem superior? A gente vai fazendo essa sequência assim. Então, aqui é outra anotação, né? Eu vou fazer contigo essa aqui, para tu dar uma olhada em como que faz essas derivadas de ordem superior. Vamos lá, então. Então, nossa função original, f de x, é igual a 3x na 4 menos 2x na 3 mais x² menos 4x mais 2. Se eu fizer a derivada primeira dessa função, o que a gente vai encontrar? 3 vezes 4, x na 3, menos 2 vezes 3, x² mais 2 vezes x na 1, menos 4, certo? Menos 4x na 0. E o 2 é a constante. Então, daqui a gente conclui que a derivada primeira da função vai ser igual a 12x na 3 menos 6x² mais 2x menos 4. A derivada segunda, pessoal, vai ser igual à derivada desta primeira função aqui que a gente encontra. A gente acha essa primeira derivada e a derivada segunda a gente acha a partir dela. Então, vai ser 12 vezes 3x² menos 6 vezes 2x mais 2x na 0. E a derivada de 4 é 0. Então, daqui a nossa derivada segunda de x vai ser igual ao quê? 36x² menos 12x mais 2. Então, essa agora é a nossa derivada segunda, certo? A derivada terceira a gente vai achar através da derivada segunda. Então, a derivada terceira... Por que a gente tem que fazer sequências de derivadas? Porque depois, nas próximas aulas, a gente vai ver que elas nos dão informações sobre a nossa função original. Mas a gente tem que aprender a fazer antes, né? Então, aqui vai ser o quê? 36 vezes 2x menos 12x na 0. E porque a derivada de 2 é 0. Então, aqui a gente vai ter o quê? Então, a derivada terceira de x vai ser igual a 76
e 2x menos 12. Então agora a gente achou a derivada terceira da nossa função. Então vamos pintar aqui também. Essa é a derivada terceira. Então, a derivada quarta, lembra que é só até o 3, a partir da quarta a gente bota o número, vai ser o quê? 72x na zero, e a derivada do menos 12 é zero. Então daqui a gente tira aqui a derivada quarta de f de x, 72. Então, vamos lá pintar. Certo? E agora, vamos fazer a derivada quinta da função. A derivada quinta, se isso é uma constante, então ela vai ser igual a zero. E todas as outras derivadas, como sempre vai ser uma constante, todas as outras por diante vão ser zero. Então a gente sabe que até a derivada quinta a gente consegue encontrar, até a derivada quarta a gente encontra um número diferente de zero, depois todas são iguais a zero. Então vamos pintar essa nossa última, só para a gente ter registrado. E aí com isso a gente viu todas as derivadas de ordem superior da nossa função lá em cima. Espero que tu tenha entendido. Qualquer coisa, escreve aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Nos vemos semana que vem. Tchau!